estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. É mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra sobre mim, os problemas tentam me abater, mas eu lembro o grande eu sou e me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, que a graça de Deus esteja comigo e com você que está do outro lado. Estamos aqui mais uma vez reunidos para a honra, a glória e toda a grandeza ao nosso Deus para o nosso segundo dia de estudo. Hoje nós estamos com o tema uma boa conduta cristã ou um bom caráter de um cristão, tá bom? Vamos trabalhar hoje dentro dos textos bíblicos. Temos textos preparados, estudei bastante, pedi de Deus uma direção para trazer para mim e para você, porque o estudo é algo fundamental para um cristão. Como foi dito ontem, ser cristão não é somente colocar a Bíblia debaixo do braço, entrar numa igreja e sentar, ouvir o que o pastor prega, sair de lá sem algo dentro do nosso coração, sem sair com uma mudança. Por menor que seja, é muito importante que essa mudança venha a ser uma mudança dada por Deus, uma mudança digna de você ser chamado servo de Deus, tá bom? Há uma diferença muito grande entre um crente e um cristão, tá? Vamos chegar também nesse texto, nesse estudo mais um pouco na frente. Estou com um estudo ao qual Deus colocou no meu coração, me deu esse propósito de separar
um estudo dentro da sua palavra, dentro da sua doutrina. E o estudo é 7 motivos para ser cristão. Bem, dentro desses 7 estudos, desses 7 temas ao qual o Senhor me preparou, é algo muito importante nós estarmos cientes, estarmos ali atentos àquilo que for pregado, tá bom? Não vou pregar nada da minha boca, do meu corpo, do meu eu, não. Tudo que for pregado, for direcionado a mim e a você, é com a total e genuína certeza de que é algo dado por Deus, tá bom? Começamos ontem com a primeira aula ao qual foi para nós algo muito bom. Eu senti Deus maravilhosamente quando eu terminei esta live. Eu fiquei ali cheio da presença de Deus, continuei a oração, senti algo muito assim dentro de mim que me confortou, fiquei bem aliviado, fiquei leve. E o tema de ontem foi o chamado por Deus. Nós falamos ontem sobre o chamado, sobre o meu chamado, e expliquei que também é um chamado para a tua vida, e para viver esse chamado temos que estar o quê? Aspecto abertos a viver a palavra de Deus e andar com Deus, com Jesus, sendo cheio do Espírito Santo. E o tema de hoje é uma boa conduta cristã. São 7 motivos para ser cristão. Entenda bem, o convite que eu faço para você esta noite não é para você ser crente, não. O convite que eu faço para você hoje é que você venha ter um conhecimento, que você venha abdicar desse conhecimento, que você venha aceitar o conhecimento, que esse conhecimento venha transformar e mudar a sua vida, e assim você possa ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo, e que esse encontro venha fazer com que haja uma mudança na tua vida, e que essa mudança venha fazer você de um cristão, tá? Não quero fazer de você um crente, não, muito pelo contrário, quero fazer de você um cristão, assim como eu estou trabalhando na minha boa conduta cristã. Amém? É algo maravilhoso, é algo tremendo. Tenho uma total certeza que Deus vai falar conosco nesta noite tremendamente pela sua palavra, por aquilo que foi me dado a trazer. Quero dizer que o estudo hoje vai ser bem longo. É 1 hora que eu uso, mas eu acho que eu vou usar um pouco mais de 1 hora, porque aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu escrevi, que eu preparei esse estudo com muito amor, com muito carinho, com total atenção nas palavras que forem ditas. Aquilo que for falado tem que ser algo que não te assuste, mas que te faça abrir o pensamento e entender qual é a conduta que você está levando. Será que é uma conduta de cristão ou é uma conduta de pecador que vive no lamaçal do pecado? E hoje nós vamos estudar isso. Qual é a boa conduta cristã? Como ter um caráter de cristão? Caráter é algo que influencia pessoas em nossa volta e que um caráter nos faz dizer quem realmente nós somos. Nós somos reconhecidos pelas nossas atitudes, pelos nossos modos e pelo nosso caráter. Muitas pessoas confundem que todo crente é cristão. Não. Desculpa. Nem todo que está dentro da igreja ali é cristão. Uma grande maioria é apenas crente. Por isso que eu não aceito quando me perguntam, você é crente? Não. Eu sou cristão, porque eu tento viver os fundamentos dados por Cristo. Paulo vai falar, sedes imitadores de Cristo como eu sou. Sedes imitadores de Cristo, porque Cristo imitou o Pai. O Pai era santo, Cristo foi santo. Paulo lutou para ser santo, e com isso foi um dos maiores pregadores da palavra de Cristo. Amém? Então, nesta noite, eu te convido você a me dar um pouco da sua atenção para que nós juntos venhamos nos aprofundar dentro da Bíblia. A Bíblia, ela é a base, é o alicerce de uma conduta para nós estarmos vivendo. A Bíblia é um dos motivos ao qual nós vamos estudá-la, para ouvir a voz de Deus e saber que Deus é um ser tremendo, é majestoso, é maravilhoso. Deus é lindo. Deus, ele tem bênçãos para a tua vida. Deus tem milagres para te entregar.
Deus tem coisas lindas e maravilhosas para mim e para você. Cabe a nós estarmos abertos a aceitar a vossa chamada. A vossa chamada. Como foi dito ontem, só vive o propósito quem aceita a sua chamada. Então, neste momento, convido você a entrar em oração para que assim possamos dar início ao nosso estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento de oração eu quero te apresentar a minha vida e a vida de cada uma pessoa que vai passar por esta live, Senhor. Meu Pai, toma os nossos pensamentos, toma o nosso lábio e que o nosso coração, meu Deus, venha estar aberto para aceitar o Teu Evangelho. A Tua palavra, ela é santa e ela é pura. Então que ela não só penetre nos nossos corações, mas que ela venha ficar permanentemente escrita na tábua dele. Assim como nós neste momento te clamamos, nos guarda e nos livra de todo o mal, Senhor. Que todas as armadilhas do mal venham cair por terra. Que nós venhamos, meu Pai, entender que sem Ti nada nós somos. Que assim nós possamos, meu Pai, entender que o pecado nos afasta da Tua presença. Nos ensina a Te buscar, nos ensina a orar, nos ensina a amarmos uns aos outros, nos ensina a orar por uns pelos outros, Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, te peço ainda mais, que o nosso pensamento venha estar aberto, que a Tua palavra venha ser acolhedora para nós, que nos confronte e faça-nos entender que precisamos renunciar ao pecado para viver a chamada, e que Tu fale conosco, para que assim possamos entender qual é, meu Pai, a conduta de um cristão, qual é a conduta de um filho Teu. Ensina-nos pela Tua palavra como devemos agir, como devemos nos comportar e quais são as consequências daqueles que não andam segundo a Tua palavra, Deus. Fala aquilo que nós precisamos, não o que nós queremos, meu Pai, porque nós entendemos que tudo o que ocorre é pela Tua vontade, mas que nós possamos viver as boas e perfeitas e agradáveis vontades que Tu tem para nós, Deus. Então, meu Pai, nesta noite, toma os meus lábios, o meu pensamento, que Teu Espírito Santo venha me guiar para pregar a Tua palavra, que eu diminua e que Tu cresça, que Tu venha ser, meu Pai, o fundamento do começo ao fim de tudo que for pregado, Senhor, que a Tua glória venha estar sobre o meu rosto, que as pessoas não olhem para mim, mas que elas venham Te buscar através da minha vida, que eu venha ser um exemplo para essas pessoas, meu Pai, com uma boa conduta cristã. Me ensina a ser um servo melhor todos os dias. Fala conosco pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar a nossa aula. O tema de hoje é uma boa conduta cristã. O que é uma boa conduta cristã? Uma boa conduta significa um bom caráter. Temos que ter um caráter cristão. Que caráter é esse? É de nós sermos educados, sermos gentis, sermos pessoas dóceis como Cristo foi. Mas Douglas, Cristo se irou quando Ele entra no templo e vê as pessoas fazendo o templo do seu pai de mercado. Realmente, naquele momento, Deus se irou, jogou as mesas no chão, chicoteou as pessoas. Isso é natural. Nós também vamos passar por leves momentos, ao qual muitas vezes estamos estressados, cansados e fadigados, mas isso não é motivo para nós vivermos nos erros. Devemos nos controlar, devemos ter a convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida, e não podemos viver totalmente irado, sempre com raiva, estressado, chateado. Não, isso não é uma conduta cristã, isso não é um caráter de um cristão. O que é um caráter de um cristão? Vamos lá. O caráter, ou também integridade, vamos usar as duas palavras. O caráter é um valor que se expressa através da verdade, fidelidade e honestidade. Olha essa coisa lindas. São fundamentos de um caráter cristão, tá bom? É uma pessoa que é verdadeira, ela é fiel e é honesta. Isso aí é o essencial, é o básico, mas porém que faz a total motivação na nossa vida para sermos diferentes daqueles que estão andando segundo a vontade do mundo. Como foi falado ontem, não podemos andar segundo os padrões do mundo, devemos andar segundo os padrões e a vontade de Deus. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, vai falar: renovais o vosso entendimento segundo a palavra, para que sejamos entendedores e conhecedores de quais são as boas, perfeitas e agradáveis vontades de Deus. Então devemos viver sobre a verdade, a fidelidade e a honestidade. Isso também é a qualidade
de um caráter daquele que é inteiro e sincero em todos os âmbitos de sua vida. Isso é muito importante, nós termos esse conhecimento de sermos fiéis, obedientes, falarmos a verdade, andarmos sobre a verdade. João 17:17. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Devemos andar segundo a palavra de Deus. Não é fácil, eu sei, mas porém temos que praticar a vontade de Deus. A integridade é um atributo de Deus. Ele é íntegro, justo, correto e perfeito. Olha só, Cristo, ele foi o quê? Ele foi íntegro, ele foi justo, ele foi correto e ele foi perfeito. Paulo vai falar, como já foi dito no início, sedes imitadores de Cristo, porque eu sou imitador de Cristo. Quem nós temos que imitar? Cristo. Por isso que eu falo, a boa conduta cristã. Cristão se refere a Cristo, ao Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Então, sejamos corretos, íntegro, justo, para que assim possamos andar na perfeição e boa vontade de Deus. É muito importante isso. Olha só, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por isso compartilha conosco essa virtude e deseja que nós venhamos ser íntegros e sejamos também pessoas boas e justas, com uma ótima qualidade de vida. Se eu quero ter uma vida boa, se eu quero ter uma qualidade de vida tranquila, de paz, de felicidade, eu tenho que andar sobre a verdade, a fidelidade e a honestidade. Eu tenho que ser justo e correto, para que assim eu viva a graça de Deus. É muito importante sabermos disso. Não podemos andar de qualquer forma e qualquer maneira, escribular ou escribuchando os prazeres carnais deste mundo, porque são prazeres momentâneos, são alegrias momentâneas, e isso vai nos distanciarmos de Deus. Nós vamos aprender no mundo a mentir, a roubar, a enganar, a adulterar e blasfemar contra Deus. Entenda, o mundo vai te trazer condutas que vão contra as condutas de Deus, e isso vai te fazer pecar. E quem permanece no pecado está fadigado ou condenado à morte. Porque quem vive no pecado vive longe de Deus. Hoje eu vi uma postagem que falou bem assim: eu vivo longe de Deus, mas não estou sem Deus na minha vida. Eu sinto muito dizer, se você está andando no pecado, a Bíblia fala que aquele que anda no pecado está distante da salvação, está distante de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. Como eu quero ser salvo se eu estou andando em pecado? Como eu quero ver o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos na presença de Deus, se eu não estou tendo uma conduta cristã para que ele venha a ser convertido a Cristo? E que ele peça ao Senhor que ele aceite. E que ele confesse Cristo como seu único e suficiente Salvador. Olha só, a Bíblia vai mencionar vários personagens que foram íntegros, sinceros, verdadeiros a Deus. E acima de tudo foram fiéis. Abel, Noé, Ananias, Jó, José e outros. Mas o maior exemplo de integridade na Bíblia está no nome: Jesus Cristo. Ele foi pleno e justo e autêntico em todo o seu viver. Em Lucas 23, versículo 47, vai falar: por isso que é sempre bom estarmos atentos à Bíblia, à palavra de Deus. Lucas 23, versículo 47. Olha só o que vai dizer lá no livro de Lucas 23, 47.
E o centurião, vendo que o tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntará a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Olha só que lindo. O centurião, após, eu creio que foi aquele que perfurou Cristo ali na cruz, ele olha e ele vai falar: este homem era justo. Quem era esse homem? Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele era justo. Ele foi um homem que foi assim, exponencialmente íntegro ao seu chamado. Até quando ele sobe para orar no Getsemane, ele vai falar: Pai, se possível, aparta de mim este cálice. Se possível, aparta de mim este cálice. Mas que contudo seja feita a tua vontade. Olha só a oração que Cristo fez. Ele pediu para o Pai que, se fosse possível, apartasse o cálice. Era possível? Era. Mas Deus queria que se cumprisse a chamada de seu Filho na terra. E ele não blasfemou, não murmurou, não, muito pelo contrário. Ele foi íntegro e justo até o fim. Assim que todos que buscam honra a Deus, vivendo a semelhança de Cristo, deverão desenvolver em sua vida virtude. Virtude em sua vida prática. É por isso que eu falo: quem tem uma boa conduta cristã é uma pessoa vista com outros olhos por aqueles que estão distante de Deus. Entenda, ontem quando eu falei sobre chamado, nós entendemos que quando nós aceitamos a nossa chamada cristã, o nosso comportamento tem que ser mudado, as nossas atitudes têm que ser transformadas, o nosso vocabulário tem que ser renovado. É por isso que eu separei esse estudo. Um estudo vai complementando o outro. Uma boa conduta cristã, ela tem que haver após a chamada. Após a sua chamada, você vai ter o entendimento que você precisa ter uma conduta cristã. A Bíblia vai te ensinar essa conduta. Todo cristão que é íntegro no seu caminho, diz não ao pecado da corrupção, do suborno, da mentira, da falsidade, da desonestidade, da infidelidade e da injustiça. Quantas pessoas não estão vivendo hoje segundo o pecado dentro das próprias igrejas? Acontece isso. Acontece dentro das igrejas. Pastores que são corruptos, mentirosos, que andam da falsidade, que vivem da desonestidade, que são infiel a Deus e vivem pela injustiça. Há isso dentro da igreja. E isso não é uma conduta cristã. Nós temos que aqui aprender que isso não é uma conduta cristã. Tanto para quem está fora da igreja, quanto para quem está dentro da igreja. Dentro da igreja não faz ninguém salvo. A igreja é lugar de aprendizado. A igreja, você frequenta ela para aprender quem é Deus. O que Deus tem para a nossa vida. O preço que foi pago na cruz por mim e por você. Como alcançar a salvação. Nós vamos para a igreja aprender isso. E hoje o que mais se vê na igreja é a corrupção. É o suborno. É pastores mentindo. É a falsidade de irmão com irmã. A igreja hoje em dia está sendo algo complexamente, totalmente distorcida daquilo qual é o seu verdadeiro propósito. Nós temos que acabar com a corrupção dentro da igreja.
e colocarmos a conduta cristã dentro da igreja, para que a igreja tenha a sua mente descauterizada pelo pecado e falso ensinamento, e que haja o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, e a sua mente venha a ser renovada de novo, para andar numa boa conduta, e que haja unidade dentro das igrejas, para que assim a igreja venha a ser bem vista, e a igreja sendo bem vista, vidas lá fora serão alcançadas, e essas vidas alcançadas serão lavadas pelo sangue do Cordeiro, terão seu nome escrito no livro da vida, e vão querer aprender a andar na boa conduta cristã, e vão querer ter o caráter de Cristo. Mas para isso é preciso permanecer ligado a Cristo e andar conforme a sua palavra e desenvolvendo os frutos do Espírito. É muito interessante. Cara, esse estudo tá maravilhoso. Esse estudo tá lindo. Olha que estudo bom é esse para a nossa vida. Aprendermos a andar segundo a palavra de Deus. Sermos pessoas de bom caráter. Ser uma pessoa vista tanto pelos que estão dentro e fora da igreja. Irmão, eu vivo como eu sou um testemunho vivo. Quem me conhece sabe a forma que eu andava, a forma como eu me comportava, a forma como eu falava, a pessoa que eu era. E as pessoas viram que Cristo transformou a minha vida. Mas Cristo só transformou a minha vida porque eu abri os braços e falei: Senhor, me perdoa, me aceita como teu filho, eu quero ser salvo e muda a minha vida. Eu tive que pedir de Deus força para mudar. Isso é muito legal. É muito bom saber que quem anda segundo a palavra de Deus é visto com bons olhos por muitos. Quem anda segundo a vontade de Deus é visto com bons olhos por muitas pessoas. Mas entenda bem, quando você andar segundo a vontade de Cristo, haverá também pessoas lhe olhando com os olhos maus, por inveja, por você ser uma pessoa bem receptiva onde você vai, por você estar rodeado de pessoas que querem estar perto de você. Quantas pessoas não queriam estar perto de Cristo? Muitos estavam próximos dele pelos milagres, mas sim também pela sua companhia, porque muitos viram que ele era filho de Deus. Amém? Que lindo, é maravilhoso. Olha, no livro de Provérbios, no capítulo 10, no versículo 9, vai falar: quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Eu vou trazer para vocês: quem anda na verdade é protegido, mas quem anda pela mentira terá a mentira descoberta. Temos que andar pela verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. A conduta de Deus, ela está aqui, ó, na Bíblia. Esse livro vai te ensinar a andar em uma boa conduta. É algo tremendo e maravilhoso. Irmãos, aquele que se envolve com as coisas de Deus não quer andar longe de Deus. E não se preocupe que quando você andar na presença do Senhor, Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Deus ele vai suprir as suas necessidades quando você aceitar que você é dependente dele e você entender que você precisa dele. Cristo não precisa de nós, é nós que precisamos andar em Cristo Jesus. É nós que precisamos dele para ser feliz, para ter uma boa vida e para ser salvo. Olha que coisa maravilhosa. E que quem anda na integridade, na verdade, ele está andando com a segurança de que Deus está o guardando, o protegendo de todo mal. Mas aquele que anda segundo as suas vontades, segundo os seus prazeres, terá o seu mal descoberto. Porque tudo aquilo que se planta, se colhe. Se você planta mal, lá na frente o mal vai voltar para você. Por quê?
ele vai ter que parecer. De uma certa forma, de uma certa maneira, tudo que você faz, um dia você vai colher. Ó, vamos lá. Um bom cristão anda pela palavra de Deus, sem estar envolvido em fofocas, problemas, e anda com o seu caráter e a integridade com a total segurança que a sua boa conduta faz com que as pessoas vejam nele um homem de Deus. Olha só que coisa maravilhosa! O homem que anda segundo a integridade, ele anda com a segurança e a convicção, longe das fofocas e dos problemas. E ele anda com a total certeza de que ele está vivendo uma boa conduta cristã. E faz com que as pessoas vejam nele Cristo. Olha, lá vai um homem de Deus. Lá vai um servo de Deus. Por quê? Ele anda segundo a palavra de Deus. Ele é íntegro, ele não vive em fofoca, ele não anda em problema, ele está longe de contenda, ele não é um homem que vive irado, ele não é um homem que vive com raiva, ele não é um homem problemático. E isso faz com que as pessoas vejam Deus na vida dele. Olha que coisa linda. Olha só como é bom andar segundo a verdade de Deus. Porém, olha só, aquele que anda por caminhos tortos, esse está longe de Deus. O homem que anda, vamos lá, o homem que anda no pecado, ele está apto à corrupção, ao suborno, à mentira, à falsidade, à infidelidade e desonestidade. Como pode um homem que vive dessa forma, dessa maneira, dizer que está com Deus, ou que ele tem Deus na vida? É impossível, não tem como um homem que anda pelos caminhos tortos dizer que tem Deus na sua vida. Entenda bem, se nós olharmos para a Bíblia, todos aqueles que tiveram um encontro com Cristo tiveram a sua vida transformada. Meu irmão, como é que eu quero viver com Deus se eu continuo vivendo segundo as vontades do mundo? É impossível. A Bíblia vai falar que não é possível agradar dois senhores. Ou você ir a um e agrada ao outro. Entenda bem. Quem está no mundo, está no mundo. E quem está com Cristo é inimigo do mundo. E quem está no mundo, segundo os padrões do mundo, é inimigo de Deus. Não é o que falo, é a própria Bíblia. E tem o seu caráter e a integridade duvidosa. Olha só, o homem que anda pelos caminhos tortos, ele está longe de Deus. E pelas situações onde está longe de Deus, ele é um homem corrupto, ele aceita o suborno, anda na mentira, vive de falsidade. Essa pessoa, ela tem o seu caráter duvidoso. E às vezes, é sem credibilidade. Se nós pararmos para analisar, quando uma pessoa se transforma, deixa de viver os padrões do mundo e vive os padrões de Deus, ela tem que mudar. Mas se ela não mudar, a Bíblia vai nos falar que não é possível andar junto daquela pessoa. Porque muitas vezes as más conversações corrompem os bons costumes. Isso é bíblico, está na Bíblia. Tá bom? Então, a pessoa que anda por caminhos tortuosos, ela não tem credibilidade alguma. Se você conhece uma pessoa que rouba, você não vai confiar naquela pessoa. Porque ela não te passa a credibilidade de que ela não possa pegar algo seu. Já alguém que anda segundo a vontade de Deus, essa pessoa, ela não trabalha dessa forma, ela não age dessa maneira. Ela vai contra a corrupção, a mentira, a desonestidade, a infidelidade.
E a pessoa que vive como bom caráter, ela tem o quê? A sua aceitação aonde ela for. Por quê? Estão vendo Deus na vida dela. Estão vendo Deus na vida dela. Já a pessoa que anda longe de Deus, ela não tem credibilidade. Onde a sua conduta é de alguém envolvidos em fofoca, contendas, mentiras, calúnias, corrupção, difamação, falsidade, infidelidade. Aonde muitos não só sabem, como também veem. Quando as pessoas estão longe de Deus, e as pessoas em volta, elas não só enxergam, mas como também sabem que aquela pessoa vive daquela forma e daquela maneira. E isso acontece também muito dentro das igrejas. Eu vivi isso. Eu vi pastores corruptos, pastores que agiram de má fé, que para subir precisava subir na vida, precisava passar por cima de pessoas, caluniar, difamar pessoas. Eu vi isso, eu vivi. Porque aonde nós passamos, nós vemos coisas, só que nós não devemos nos assustar. Muito pelo contrário, devemos apresentar em oração. Como foi dito ontem, devemos orar para que haja mudança e Deus ilumine no coração daquelas pessoas. E que as escamas venham cair e ela venha saber que está andando num caminho torto. E assim ela possa de novo conversar com Deus, para que ela venha ser uma pessoa que ande sobre a conduta de Deus. Olha que lindo, meu irmão. Até para aqueles que estão dentro da igreja, que são falhos e erram, mas muitas vezes não querem aceitar os seus erros, é bom rever a sua situação, saber se você está sendo íntegro a Deus, está andando segundo a integridade do Senhor, para que haja arrependimento e assim ele possa viver uma boa conduta e possa ser vista com bons olhos pelas pessoas dentro e fora da igreja. É muito melhor você ser bom visto pelos olhos dos pecadores da fora do que os de dentro da igreja. Por que, Douglas? Porque os que estão dentro da igreja têm o pastor para ensinar eles a andar no caminho de Cristo. Já lá fora, você tem que ser visto como cristão, para que eles venham querer saber o que causou a transformação na sua vida, e assim eles também possam ser cristão como você. Entenda bem, ser cristão não lhe faz melhor do que ninguém, porque somos todos pecadores. Mas porém, não podemos viver na mentira, corrupção, falsidade e desonestidade e a infidelidade a Deus. Irmãos, que estudo maravilhoso é esse, ao qual o Senhor nos deu hoje. Olha que ensinamento lindo. É muito bom. A sua má conduta cristã. Então, eu lhe pergunto hoje, como você está? Faça neste momento uma autoanálise de você, aí onde você está, sentado, deitado, em pé. Como você está hoje diante de Deus? Como está sendo a sua conduta para com Deus? Se o céu se rasgasse e as trombetas soassem, será que eu e você estaríamos aptos a ser salvos? Essa é a maior pergunta ao qual devemos nós fazermos todos os dias. Ao acordar, devemos orar e falar: Senhor, que no dia de hoje eu venha estar preparado para ser salvo. Me ensina a andar, meu Pai, segundo as veredas da tua justiça, para que assim eu possa ser salvo. Que eu não ande segundo a minha vontade e os padrões deste mundo, mas que eu venha ser renovado pela tua palavra e eu ande segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Temos que andar convicto da salvação. Por isso eu te faço a pergunta: como você está hoje diante de Deus? O que você está fazendo para agradar a Deus e ser merecedor da salvação e a vida eterna? Eu creio que todo dia, antes de dormir, eu oro e falo: Senhor, que aquilo que eu fiz hoje de errado, que te entristeceu, que o Senhor possa me perdoar, e que amanhã
eu não cometa os mesmos erros e as mesmas falhas, que assim eu possa ter um caráter cristão, uma boa conduta, e as pessoas se vejam na minha vida e queiram viver aquilo que eu estou vivendo. É lindo você ser exemplo para as pessoas e assim elas quererem mudar também. Nós devemos ser o sal dessa terra, devemos dar gosto ao mundo para que eles venham querer conhecer a Cristo e viver em Cristo, e assim Cristo possa viver neles também. Meu Deus, que estudo lindo e maravilhoso. É algo tremendo, meu irmão. É algo tremendo. Vamos entrar agora em um versículo que vai falar algo muito lindo. Meus irmãos, quando eu preparei esse estudo aqui, que eu li os versículos, e Deus começou a me dar a ministração para cada versículo, para cada texto, porque os textos deles têm que fazer um sentido na nossa vida. Eu não posso ficar rodeando a Bíblia de Mateus a Gênesis, de Apocalipse a Lucas, ou de Salmos a Levíticos, sem ter um fundamento básico para que a ministração venha fazer um sentido para mim e para a tua vida. Irmãos, no livro de Provérbios, capítulo 28, no versículo 6, vai falar: melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que só fala perversamente. Eu vou traduzir para vocês aqui, tá? Fica melhor. É melhor o pobre que vive com honestidade do que o tolo que fala mentiras, que vive com a perversidade no seu coração, com o mal. Vamos lá. É melhor o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala maldades. Então, vamos lá. Vamos lá para os contextos. Esse versículo fala que é melhor ser pobre, mas sendo alguém íntegro e com uma boa conduta, que não cobiça para si nada de alguém, mas que é fiel aos ensinamentos de Cristo. Olha só que lindo. É melhor nós andarmos sendo humilde, não tendo as riquezas que o mundo quer que nós venhamos ter, porque quem muito busca a riqueza do mundo acaba esquecendo de Deus. Quem muito busca dinheiro, fama, sucesso, acaba se distanciando. Por isso que Cristo vai falar: é melhor ser pobre, mas ser alguém íntegro e com uma boa conduta, que não cobiça nada de alguém ou cobiça algo do seu próximo. Mas também fala do homem que é rico, que por sua má conduta anda por caminhos perversos. Essa pessoa é capaz de tudo para se dar bem, e assim para se dar bem em sua vida. Olha só, a pessoa que tem a maldade no seu coração, ela é capaz de tudo para se dar bem. Ela é capaz de mentir, de ludibriar, de enganar, de caluniar, de criar falso testemunho, de derrubar alguém próximo, de caluniar alguém próximo, para que ela venha se dar bem. A pessoa que ela tem a má conduta, ela é capaz dessas coisas. Ela é capaz de aceitar suborno de alguém por algo, por um emprego, por alguma coisa que vai lhe fazer bem. Cara, o que a gente mais vê hoje isso é dentro das igrejas. Tem pessoas que não têm um fundamento bíblico, uma capacidade bíblica, e exercem grandes cargos dentro da igreja. Por quê? Os pastores são corruptos. Os pastores são avarentos. E vendem esses cargos que são para pessoas que merecem por dinheiro, por vaidade, por grandeza, pela avareza. Há uma corrupção muito grande hoje dentro das igrejas. Há isso dentro das igrejas. Mas pior
é dentro da igreja do que no mundo. Porque a pessoa que está no mundo, ela não vive uma boa conduta cristã porque ela não é ensinada. Ela não é ensinada. Entenda bem, o ímpio não anda na boa conduta porque ele não é ensinado. Mas aquele que anda na boa conduta cristã é uma pessoa de paz, tem paz de espírito, tem paz na sua casa, ela tem paz no seu ministério. O seu ministério pode ser o pior que tem, mas ela tem paz, porque ela vive a boa conduta cristã. Esse é um dos motivos de você ter uma boa conduta cristã. É porque você vai ser vista com outros olhos. Você vai ser visto como alguém merecedor de estar em todos os lugares. Porque Cristo ele vai abrir várias portas, possibilidades de você se envolver com grandes pessoas. Você vai ser uma pessoa próspera espiritualmente. Por mais que você não seja rico, mas que você viva com a graça de Deus, Deus ele vai te proporcionar o melhor da terra. Não no muito, porque o homem, quando ele tem poder, ele se corrompe e ele cai. Por isso, é sempre bom vivermos na humildade e simplicidade, sabendo de que somos dependentes de Deus. E quem tem a boa conduta cristã, Cristo não abandona. Eu digo por conta própria. Tem momentos na minha vida que eu penso que não vou conseguir suprir as minhas contas, que vai me faltar algo, e do nada, Deus usa pessoas e me abençoa. Eu tenho assim que Deus colocou 2 pessoas na minha vida assim que eu sou muito grato, que é o Denilton e o Mateus, que são pessoas que trabalham na área de comunicação visual, trabalham com gráfica também, e sempre quando eu estou precisando de algo, Deus envia eles para me ajudar, e eu oro muito pela vida deles, porque eles me ajudam muito. Quando eu mais preciso, Deus coloca essas pessoas na minha vida. O Mateus, ele é líder de missões, e o meu amigo Denilton está afastado dos caminhos de Deus, mas sempre que nós estamos juntos, nós conversamos da Bíblia. Eu creio que Deus vai ganhar, Deus vai resgatar ele do mundo do pecado. Eu creio que um momento, aquilo que eu falo para ele, aquilo que eu semeio na vida dele, vai voltar. E quando voltar eu vou me alegrar e saber que Deus alcançou ele, e que ele se rendeu a Cristo, e que ele aceitou Deus na vida dele, e que ele foi salvo, e vai ser uma ferramenta na mão de Deus. Eu acredito. Então, essas pessoas confiam em mim, eu confio nelas, porque temos boas condutas. Por mais que o Denilton beba, viva no mundo, ele é um homem que tem uma conduta boa, legal, mas porém está longe de Deus, porque ele vive segundo os padrões do mundo, e quem vive aos padrões do mundo está longe do Senhor. Não adianta você falar pelos lábios, eu tenho um Deus na minha vida, mas o seu coração está no mundo ainda. Os seus prazeres ainda são carnais. Se os seus prazeres são carnais, você não pode viver segundo o Espírito, e que não vive segundo o Espírito está longe de Deus. Mas aquele que tem a boa conduta cristã é cheio de Deus na sua vida. Continuando, essa pessoa é capaz de tudo para se dar bem em sua vida. Mente, briga, difama, calúnia, porém, essa pessoa está longe de Deus, como já foi dito. E isso hoje está tanto fora como dentro das igrejas. Mais uma vez, o estudo não é somente para os ímpios, mas também para quem está dentro da igreja. Isso é muito interessante. Só um minutinho. Então,
devemos saber que também acontecem coisas dentro da igreja que fazem com que as pessoas estejam longe de Deus. Com isso, o homem de boa conduta em Cristo, esse tem o seu nome no livro da vida, porque anda segundo a palavra de Deus. Porque anda segundo a palavra de Deus. Então, não devemos seguir segundo a vontade do mundo, mas sim a vontade de Deus. É muito importante isso, porque a Bíblia vai citar um versículo que fala que as pessoas adoravam a Deus somente por lábios, mas porém o coração estava distante do Senhor. Foi como eu falei agora, não adianta você abrir a boca e falar: ah, Deus é na minha vida, Deus é comigo, mas aonde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Porque aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. O teu coração está mais focado no reino de Deus ou nos prazeres do mundo? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer todos os dias, como eu falei agora. Eu falei agora bem assim: devemos orar ao Senhor para que nós venhamos estar preparados para a salvação. Devemos andar segundo os prazeres de Deus, não do mundo. Uma pessoa com boa conduta, ela anda e faz a obra de Deus com amor e sem interesse material. Uma pessoa que faz a obra de Deus, ela não tem que ter o interesse de ganhar nada de ninguém. E nem fazer por interesse. Ela tem que fazer por amor à obra. Paulo era um homem rico, era um homem próspero, cheio de conhecimento e sabedoria. Paulo morreu preso. João morreu preso. Olha a forma como os apóstolos de Cristo morreram. Eles faziam por amor, porque eles sabiam que a recompensa maior não era na terra, mas era no céu. Eles viveram para herdar a recompensa que está no céu, não a recompensa do homem. Quando Naamã foi curado, ele vai levar ao profeta um baú cheio de ouro, de dracmas de ouro, de dinheiro. O profeta não aceitou, porque a obra era por amor. Hoje, qualquer visita na casa de alguém tem que ter comida, tem que ter uma merenda. Se não tiver um banquete, o pastor não visita. Se não tiver um café, um almoço, algo, a pessoa não vai visitar, porque está ligado no material. Irmão, vá por amor. Vá por amor. Porque se for de ter algo para você, o próprio Deus vai tocar no coração da pessoa: prepara algo para o meu servo, para a minha serva. Não vá por interesse, vá por amor. Os pastores não visitam mais as ovelhas, os irmãos não visitam mais os irmãos, os irmãos não se reúnem na casa de um irmão para fazer uma oração pela vida de alguém que está passando por algo, não visitam o ímpio para saber como que ele está. Hoje os líderes estão acomodados. Muitas almas estão perecendo lá fora porque os pastores só estão preocupados em pregar dentro das igrejas. Isso não é uma conduta de cristão, de líder. Cristo não pregava só nos templos. Onde Cristo mais pregou foi no deserto, na beira do mar.
foi aonde ele mais pregou. Foi no meio do povo que andava no meio da rua. E quando Cristo andava, ele levava uma multidão consigo. Paulo, quando pregava, a multidão estava em volta dele. João, quando pregava, Pedro, quando pregava, uma multidão estava em volta. Por quê? Eles tinham uma boa conduta cristã. E os pastores não querem andar no mundo, só querem pregar dentro da igreja. E muitas vezes estão pregando os seus ensinamentos, que são ensinamentos carnais, que estão fora da conduta de Cristo. Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, vai falar: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, que essas pessoas que lhes caluniam sejam envergonhadas. Devemos viver com mansidão, fazer a obra com respeito e decência, sendo um bom testemunho. Olha só, temos que ser um bom testemunho dentro e fora da igreja, dentro e fora de casa, para os nossos vizinhos. Eu esses dias estava conversando com a minha esposa. Nós temos que dar bom testemunho para que o vizinho da direita, da esquerda, o vizinho da frente, de trás, venha querer conhecer Cristo. Temos que ser um bom testemunho. Temos que andar na conduta cristã. Como é que eu quero alcançar aquelas almas vivendo na briga, na contenda, no bafafá, na violência, na ignorância? Como é que eu vou alcançar alguém dessa forma? Isso não é uma conduta cristã. Crente tem que andar segundo a palavra de Deus. E quem anda segundo a palavra de Deus, meu irmão, está protegido e respaldado por aquilo que ele prega e ele vive. E quem caluneia, difama, blasfema, se levanta, ele é envergonhado, porque você está vivendo com obediência, com respeito, com a consciência de que você está andando segundo a vontade de Cristo. Vamos lá. Sendo um bom testemunho de que você serve a Cristo. Você anda com a cabeça erguida e consciência tranquila, porque somos cheios do Espírito Santo e nos comportamos como Cristo. É muito importante. Devemos ser cheios do Espírito Santo. Assim, pela forma como andamos e nos comportamos em Cristo. Pela forma como nós andamos, nós falamos, conversamos, nos comportamos, vai dizer se somos sim ou não cheios do Espírito Santo. É muito importante. O estudo hoje está melhor do que o combinado. O estudo hoje está melhor do que o planejado, porque Deus está no controle de tudo. Deus está na casa. Em nenhum momento aqui nós saímos dos versículos para irmos contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que eu estou lendo no versículo, a explicação ela vem para a confirmação de tudo que está no versículo. É assim que se ministra a palavra de Deus. Não devemos fugir do texto ao qual nós estamos lendo, mas sim buscarmos firmamento dentro daquilo que nós estamos ministrando a palavra de Deus. Entenda bem, em nenhum momento nós fugimos de Cristo. Em nenhum momento nós fugimos daquilo que envolve Cristo, que é o nosso objetivo ao ser alcançado, a santidade maior sobre a pessoa que pisou na terra, foi justo, foi íntegro, teve uma boa conduta. É Cristo. O ensinamento está voltado para a conduta de Cristo. Mas porém, nós estamos tendo dentro da Bíblia exemplos de homens que andaram segundo a vontade de Deus, segundo Cristo pediu como eles deveriam andar, e eles andaram.
Tudo está firmado e voltado para Cristo. Não tem eu, não tem você, apenas eu e você para o nosso conhecimento. Nós estamos, o meu eu e você, que é para conhecermos como devemos andar, como andar e os benefícios de andar na boa conduta e os mais se andarmos longe da boa conduta. O ensinamento é esse: aprendermos a valorizar a boa conduta e lançar fora a má conduta. Meu Deus, a má conduta traz percas e a maior é a salvação. A boa conduta, ela traz bênção, ela traz vitória, ela traz a graça de Deus, ela traz o Espírito Santo para perto de nós, e nós também teremos a salvação se andarmos na boa conduta. Meu Deus, que estudo maravilhoso! Que estudo tremendo! Eu estou sentindo, meus irmãos, a glória de Deus sobre a minha vida. Eu sinto Deus envolver o ambiente aonde eu me encontro. Eu sinto, porque quando você prega Cristo, o Espírito Santo, ele toma conta da gente. Ele nos enche, ele nos abraça. Ele faz com que nós venhamos nos sentir tão bem, tão bem, tão bem, que por mim a ministração duraria horas, horas e horas. Mas devemos agir com respeito e decência. Não podemos extrapolar, porque em algum momento podemos nos empolgar e nos distanciarmos. Cristo, ele está preparado para nos defender das calúnias e envergonhar os caluniadores. Olha só, quando você vive a conduta de Cristo, não tem pessoa na terra que seja capaz de te caluniar, te difamar, sem saber que ela vai ser envergonhada, porque Cristo está te guardando. É muito lindo. É muito lindo mesmo. Quem se comporta em Cristo irá, se nós nos comportarmos em Cristo, ele irá contra a maldade de quem nos caluneia. Portanto, é importante ter um caráter cristão intocável. Por mais que seja difícil, devemos continuar a nossa boa conduta, pois as recompensas celestiais vêm de Deus e não dos homens. Como eu falei, Paulo, os discípulos sabiam que a recompensa maior não estava na terra. A recompensa maior não é na terra, ela é celestial. Se ela é celestial, ela é do céu. Irmãos, é algo maravilhoso. É algo tremendo. Eu quero que você venha entender que andar sobre essa conduta cristã, sobre Cristo. Todo dia você vai aprender algo novo. Todo dia você vai errar. Nós vamos errar todos os dias. Mas todo dia nós temos que trabalhar em cima do erro passado, para nós não sermos refém do pecado. Não é porque eu sei que eu vou pecar que eu tenho que viver o pecado, que eu tenho que estar afundado no pecado. Não. Nós temos que ser como Jó, que se desviava do mal. E nós temos que nos desviarmos do mal também. Devemos olhar para Jó, homem íntegro, com uma boa conduta para com Deus. Lá em Jó fala, Jó 27, 4 e 6. Olha o que diz Jó 27, 4, do 4 ao 6. Eu quero que você pegue esse versículo e leve para a sua vida.
leve para a sua vida isso que eu vou ler agora para você. Jó vai falar. É uma oração. Ela serve para nós. Vamos pegar como uma oração. Jó 27, 4 e 6. Meus lábios não falarão maldade. Minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade não negarei jamais, até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei enquanto eu viver. A minha consciência não me repreenderá. Devemos orar e com esse versículo vivermos assim, irrepreensíveis perante os homens e também a Deus. O mundo tem sua conduta, porém prevaleceremos na conduta de Cristo. Irmão, para encerrar, esse versículo é lindo, ele é maravilhoso. Jó, com tudo que passou, com tudo que ele enfrentou, ele não murmurou a Deus. Ele foi íntegro, ele foi justo. Porque que mesmo ele fala, meus lábios não falarão maldade, e a minha língua não falará nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Jó, quando fala vocês, ele fala as pessoas em volta dele. Porque até mesmo a mulher de Jó falou para ele, Jó, até quando tu serás fiel a teu Deus? Amaldiçoa este Deus que tu serve e morre. E já vai falar, como pode falar tu, mulher? Sendo louca, como fala tu isto para mim? Quando nós tínhamos tudo, dávamos glória a Deus, agora que nós temos nada, vamos blasfemar? Não! Eu continuo sendo íntegro e fiel ao meu Deus. Porque se Deus me deu, Ele tomou para si. Jó falou isso. Então ele fala, não darei razão a vocês. Nós cristãos não devemos dar razão, tanto para quem está dentro quanto fora da igreja, que venha nos caluniar. Devemos ser íntegros. Devemos jamais nos corrompermos com as coisas deste mundo. Devemos ser testemunho vivo para alcançar vidas que estão perdidas. Resgatar o povo do mundo e colocar na presença de Deus, para que eles venham ser salvos. Essa é a nossa boa conduta. É alcançar as vidas para que eles venham ser resgatados e salvos. Jó vai falar, minha integridade não negarei jamais, até a minha morte. Manterei a minha retidão e nunca deixarei. Jó nunca deixou de ser reto e íntegro perante o seu Deus. Jó, ele foi fiel ao Senhor até a sua morte também. Ele fala, enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Não devemos estar preparados para ser repreendidos pelos homens, por Deus e nem por nós mesmos. Devemos lutar contra a carne. Devemos lutar contra o pecado, dizer não àquilo que nos afasta de Deus. E dizer, sim, Senhor, estou eu na tua presença para te servir, para exaltar e glorificar o teu nome, porque eu quero ser santo como tu foi santo, eu quero ser salvo, eu quero conhecer a ti no reino dos céus. Eu quero estar perante a tua glória e poder dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Devemos viver na boa conduta para dizermos, santo, santo é o Senhor lá no céu. Aleluia, Senhor. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que viver. Temos que andar segundo a conduta de Cristo. Irmãos, o estudo de hoje foi tremendo. Eu quero agradecer a sua atenção.
eu quero dizer que você é importante para mim. A sua vida é importante para mim. Eu me importo com você que está do outro lado. Se estiver precisando de oração, manda mensagem para mim, pede meu número, eu passo para você. Quer uma visita? Nós vamos visitar você. Não estou bem financeiramente no momento para ajudar, mas eu creio que Deus vai mudar a minha situação. Eu tenho projetos para fazer. Eu tenho projetos para levar Cristo em lugares, para pessoas. Eu tenho vontade de ajudar com cesta básica, com alimentos, pessoas que precisam, estão esquecidas pelos seus pastores, pelos seus líderes. Eu quero que Deus me abençoe para que eu possa também partilhar das minhas bênçãos com outras vidas. Sabe assim, Deus tem colocado no meu coração fazer esse estudo com vocês, 7 motivos para ser cristão. E hoje no segundo estudo da boa conduta, me faz refletir de falar que as igrejas também estão vivendo condutas dos homens, não de Deus, não de Cristo. Estão esquecendo as suas ovelhas, mais preocupado com quem tem dinheiro, com quem dá mais dízimo, dá mais ofertas. Deus colocou no meu coração e eu creio que Ele vai me capacitar lá na frente, futuramente. Deus está me forjando, me preparando a fazer essa boa obra, de que quando as bênçãos me alcançarem eu possa partilhar com vocês uma cesta básica, um dinheiro, um custo, benefício para você. No momento eu não tenho para ajudar, mas em breve eu terei. E eu quero que Deus me faça ajudar vocês. Mas se você precisa de uma oração, de uma visita, entre em contato comigo. Eu tenho um caderno de oração. Fala, Douglas, coloca meu nome no caderno de oração, ora por mim. Eu vou estar orando por você às 3 da manhã, às 3 da tarde, quando eu estiver em casa. Eu não oro à meia-noite, eu oro às 3 da madrugada. Eu oro às 3 da madrugada para não ficar uma oração repetitiva. Eu deixo para orar de madrugada às 3 horas. E é bom orar de madrugada. E eu quero orar por você. Manda o seu nome para mim, colocar no livro de oração. Logo, logo eu vou estar indo ao monte também. E eu quero ser ferramenta de Deus. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Eu quero poder te visitar. Eu quero poder orar com você e por você. Eu quero que você entenda que andando com Cristo você jamais estará sozinho. Que andando com Cristo você jamais estará abandonado. E que com Cristo nada irá lhe faltar. Se faltar o café da manhã, Ele providencia o almoço e a janta. Se não tem almoço, Ele dá a janta. Se não tem a janta, Ele vai colocar alguém para te abençoar. Ele não me desamparou, então Ele não vai desamparar você. Porque o Deus que está na minha vida, eu quero que Ele esteja também sobre a tua vida. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Fale para o Senhor nesta noite que Ele venha te aceitar, que você confesse a Ele como único e suficiente Salvador, para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Entregue sua vida a Cristo. Chame Ele para fazer morada na sua vida. Eu estou à disposição. É só mandar mensagem, pedir meu número, para orar, para visitar. A sua vida ela é preciosa para mim, para Deus, muito mais. Porque foi pago um alto preço na cruz do Calvário pela minha e tua vida. Então, meus irmãos, vamos viver na vontade de Deus. Te convido a fazer parte do ministério cristão. Cristo não vem buscar universal, Deus e amor, mundial, é da fé, não. Deus ele vem buscar a igreja que está alicerçada na sua palavra. Aquele que tem a conduta cristã. É esse que Deus vem buscar. É esse que Deus quer abençoar. Aquele que anda na boa conduta cristã. Deus ele quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos entrar também no estudo. De um verdadeiro adorador. Adorar em espírito e em verdade. Hoje nós terminamos o estudo
a boa conduta cristã. Amanhã nós vamos entrar no estudo de as bênçãos de Deus. Nós vamos entrar amanhã no estudo que vai falar sobre as bênçãos. Falar sobre bênção, ela abre um leque de possibilidades, um leque de palavras que tem bênçãos que são maldições. Tem maldições que podem se tornar bênçãos na nossa vida, depende muito de nós. E eu quero partilhar isso com você amanhã. E esse é mais um dos motivos para você ser cristão. É receber as bênçãos de Deus. E lançar fora as bênçãos de Satanás. Amém? Neste momento, encerrando, eu te convido a orar comigo. Eu peço que você do outro lado cubra sua cabeça, feche seus olhos e vamos começar a oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, te agradecemos por mais uma noite de estudo bíblico, Senhor, ao qual o tema que o Senhor colocaste no meu coração, a boa conduta cristã. Pai, eu venho te pedir, envia o teu Espírito Santo, envia o teu Filho Jesus Cristo para nos visitar, e que assim Ele faça morada em nossa vida, nos ensinando a andar na boa conduta cristã, a qual o seu Filho deixou para nós, Senhor. Pai, nos livra do homem sanguinário, do homem violento, da bala perdida. Acampa os teus anjos em nossa volta, em volta da nossa casa, família e parentela, Senhor. Não vos deixeis, meu Pai, cair a tentação e as vontades do mundo, mas sim colocarmos no caminho certo que ao devemos andar. Escreva o nosso nome no livro da vida, Senhor. Ensina-nos a orar e te buscar cada vez mais. Que os nossos olhos venham ser abertos no reino espiritual. Que as escamas venham cair e assim possamos saber que longe de Ti não podemos viver. Pai, obrigado pelo ensinamento. Que aquilo que foi ministrado, pregado, venha viver escrito na tábua de nossos corações. E que todo aquele que parar para assistir essa live venha ter, meu Pai, um momento contigo de intimidade. Visita a nossa casa, guarda-nos. E que assim possamos, meu Pai, estar naquele grande dia no céu, glorificando e exaltando o Teu nome, Senhor. Prepara sobre nós uma boa noite de sono, um bom descanso. Que não vos falte o alimento de cada dia. Ponha o pão na nossa mesa, tanto do órfão, da viúva, como no necessitado, Senhor. Visita o Teu povo, Teus filhos. Cura os enfermos, liberta os cativos e oprimidos das obras malignas do mal, meu Pai. Porque o diabo tem que prevalecer no inferno, com um grito de derrota dado, e que nós venhamos prevalecer na Tua presença, sendo santo como Tu é, convicto da salvação e vida eterna. Pai, te agradeço e mais uma vez, obrigado, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja contigo, que a consolação e a luz do Espírito Santo esteja com você, e que Deus te proteja e te livre de todo mal, em nome de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus, e até amanhã, às 22 horas, com o estudo As Bênçãos de Deus. Fiquem todos com Deus, um abraço meu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até a próxima.